este capítulo 7, que é falando um pouco sobre o excedente do consumidor. Começaremos nosso estudo da economia do bem-estar pelos benefícios que os compradores recebem por sua participação no mercado, portanto chamado aí de excedente do consumidor. Disposição para pagar. Suponha que você tenha uma gravação em perfeito estado do primeiro álbum de Elvis Presley. Como você não é fã dele, decide vender o álbum. Uma maneira de fazer isso é realizar um leilão. 4 fãs de Elvis Presley comparecem ao leilão: John, Paul, George e Ringo. Cada um deles gostaria de ser dono do álbum, mas há um limite em relação a quanto cada um está disposto a pagar. Então esse é a primeira questão, a disposição para pagar. Então tudo quando nós vamos comprar como consumidores, nós temos um preço que estamos dispostos a pagar. Talvez mais do que um determinado valor, nós não estamos dispostos a pagar. Então a tabela 1 mostra o preço máximo que cada um dos 4 possíveis compradores pagaria. O máximo de cada comprador é chamado disposição para pagar e mede quanto aquele comprador valoriza o produto. Cada comprador adoraria comprar o álbum por um preço menor do que a sua disposição para pagar. Se recusaria a pagar um preço maior do que a sua disposição para pagar. Então, teoricamente, todos nós temos um preço que estamos dispostos a pagar. Mas se a gente vai no mercado e encontra um preço menor, nós pagamos o preço menor. Não é porque eu aceito pagar 100 que eu vou querer pagar, que eu não vou aceitar pagar 50. Então, eu estou disposto a pagar 100, mas o vendedor me vende por 50. Mas eu estou disposto a comprar por 50 porque é um preço menor do que eu estou disposto a pagar. E um preço maior que 100, eu já não estou disposto a pagar. Então, fica aí com essas ideias na cabeça, que daqui a pouco nós vamos mostrar qual é o sentido geral dessa ideia. Se o preço fosse igual à sua disposição para pagar, tanto lá eu quero comprar algo a R$100 e o vendedor vende a R$100 exatamente, o comprador ficaria indiferente a respeito da compra do produto. Se o preço fosse exatamente o mesmo valor que atribui ao álbum, ele ficaria igualmente feliz se o comprasse ou se ficasse com o dinheiro. Então veja, o comprador fica indiferente quando o preço do produto é igual à sua disposição para pagar. Para vender seu álbum, digamos que você comece o leilão com um preço baixo de $10, por exemplo. Como os 4 compradores estão dispostos a pagar muito mais do que isso, o preço sobe rapidamente. Os lances terminam quando John oferece $80 ou um pouco mais. Nesse ponto, Paul, George e Ringo se retiram do leilão porque não estão dispostos a pagar mais do que 80. John paga 80 e leva o álbum. Observe que o álbum foi para o comprador que atribuiu maior valor a ele. Então, quem estava neste caso aqui, um exemplo de um leilão. Opa, voltou aqui, vamos voltar. Então você tem aqui a disposição a pagar. Que benefícios John obtém com a compra do álbum de Elvis Presley? De certa forma, para John, é uma pechincha. Porque ele está disposto a pagar 100 pelo álbum, mas acaba pagando 80. Então, mesmo que eu tenha um preço máximo, mais uma vez, como consumidor, eu aceito pagar qualquer preço abaixo deste máximo.
Porque como consumidor, lei da demanda, eu estou disposto a pagar o menos possível. Então dizemos, portanto, que John recebe um excedente do consumidor de 20. Então veja, excedente do consumidor é a quantia que um comprador está disposto a pagar por um bem menos a quantidade que realmente paga por ele. Então, eu estou disposto a pagar 100, mas acabei pagando 80. Então, eu economizei 20. Esse 20 de economia, nesta teoria, se chama excedente do consumidor. A diferença entre o que eu estou disposto a pagar, 100, menos o que eu de fato paguei. Então, o excedente do consumidor mede o benefício que os compradores obtêm por sua participação no mercado. Neste exemplo, John recebe um benefício de $20 por ter participado do leilão, porque pagou $80 por um bem que para ele vale 100. Paul, George e Ringo não obtêm nenhum excedente do consumidor por sua participação no leilão, porque foram embora sem o álbum e sem pagar nada. Vamos agora imaginar um exemplo um pouco diferente. Suponhamos que você tivesse 2 álbuns idênticos de Elvis Presley para vender. Mais uma vez, você os leiloa entre os 4 possíveis compradores. Para simplificarmos as coisas, vamos presumir que os 2 álbuns devam ser vendidos pelo mesmo preço e que nenhum dos compradores esteja interessado em adquirir mais do que um álbum. Então, adicionamos aí a teoria um pouco mais de algum grau de complexidade. Com isso, o preço sobe até que só restem 2 compradores. Então, deu para entender? Então, se eu tenho 2 álbuns que devem ser vendidos pelo mesmo preço e nenhum dos compradores querem adquirir mais de um álbum, significa que o preço vai subir até o nível em que 2 compradores continuem dando lances. Neste caso, os lances param quando Joe e Paul oferecem $70 ou pouco mais. A esse preço, eles se satisfazem com a compra do álbum e George e Ringo não estão dispostos a dar nenhum lance mais alto. John e Paul obtêm um excedente do consumidor igual à sua disposição para pagar, menos o preço pago. O excedente do consumidor de John é de 30 e o de Paul de 10. Então veja, um continuava disposto a pagar 100, mas agora John pagou 70, então ele teve um excedente de 30. E Paul estava disposto a pagar no máximo 80 e ele pagou 70. Então ele teve um excedente de 10. Então veja, o excedente do consumidor de John é maior do que no exemplo anterior, porque o álbum que ele obtém é o mesmo, mas o preço que ele paga é menor. O excedente do consumidor total no mercado é de 40. E aí, ou seja, qual é o excedente do consumidor? Você soma aí, neste caso, o excedente dos 2 consumidores que conseguiram pagar menos do que estavam dispostos a pagar. Então, 30 do John mais 10 do Paul resulta em $40 de excedente do consumidor.